Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Na palavra do dia, quero trazer para vocês em Efésios 5, alguns versículos que diz os deveres domésticos, a partir do 22. Ou seja, deveres das mulheres, dos maridos, dos filhos e dos pais. 4 tipos de deveres. Vamos ver quais são esses deveres. Que eu e você, né? Eu como filha, ainda não fui mãe, nunca engravidei, não sei o que é isso, né? Mas sempre tive vontade, e se assim o Senhor permitir ainda. Ana gerou com 80 anos, 90, né? Abraão com 100. Para Deus nada é impossível. Deus gosta de fazer essas coisas, né? Deus gosta de confundir os sábios, quem se acha. Porque Deus é assim, não trabalha com o meu tempo, nem com o tempo dos outros, do outro, mas sim com o tempo dele, né? Então, se o Senhor quiser, ainda casarei. Solteira estou, sozinha também, para a glória de Deus, que é assim que o crente anda, né? Anda na direção do Senhor. Há muitos anos eu espero em Deus, e é assim que o crente tem que viver, né? É a vontade do Senhor que a gente se casa com a pessoa certa, preparado pelo Senhor. Então, que nós, Senhor, nos dê discernimento, sabedoria e nos livre do engano, das ciladas de Satanás, porque ele está aí para preparar essas ciladas, para a gente cair, né? Como inocentes e ingênuos, que às vezes a nossa criação, né, de certa forma, nos faz entrar em situações que não é da vontade do Senhor, que a gente seja conduzido dessa forma. Mas aí é tema para outra mensagem, né? Tema sobre relacionamento, né? Namoro, que não é da vontade de Deus, noivado, vícios, enfim. Eu venho trazer mais temas para vocês. Mas hoje eu quero falar sobre os deveres. Qual é o meu e o teu dever como pai, como mãe, como filho, como esposa e marido? Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, mulheres, o dever aqui, né, de nós como mulheres é o quê? Ser sujeita ao marido. Mas essa sujeição é uma sujeição por amor, né? Porque ele é o cabeça e nós como Cristo, como a igreja de Cristo, nós somos o corpo, né? Representa os membros da igreja e Cristo é a cabeça da igreja. Então nós nós submissas a Cristo por amor, porque ele nos ama tanto, ele nos trata tão bem que a gente não que a gente se coloca na posição de serva e faz de tudo para o quê? Para obedecê-lo. Isso não quer dizer que a gente não venha falhar em algumas coisas, porque como seres humanos nós somos tendenciosos a falhar. Mas o nosso desejo, quando a gente ama Cristo, o Espírito Santo, a gente tem desejo do quê? De obedecer à sua vontade, de obedecer à sua palavra, de obedecer às suas direções. Então, como o homem é a cabeça de o homem é para ser como a cabeça, é para ser o líder do lar, o sacerdote do lar. Então, ele é para ter sabedoria nas suas direções, como também ter sabedoria para orientar a sua esposa. Imagina aí um líder mal posicionado, como ele poderá ter uma direção boa para a sua esposa? Vigiem, homens. Fica a dica aí para vocês, né? Um alerta já desde então. Continuando. Agora os maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, como eu já falei anteriormente. Por isso o homem deixará o homem e o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Né? Ele faz a comparação aqui do esposo com a esposa, né? Com o marido e a mulher, como Cristo e a igreja e Cristo.
Então, maridos, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja, se possível, se entregar por ela, né? Como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, coisa semelhante, santa e irrepreensível. É algo tão desafiador para os homens, porque a ordem aqui para as esposas é bem menos, né, do que os maridos, porque os maridos, se for preciso, para morrer pelas suas esposas, como Cristo morreu pela sua igreja. Tá vendo como é importante o marido, o homem aprender desde cedo, jovem. Eu sempre gosto de ensinar jovens, porque o jovem, a criança, né, ela tem que aprender desde cedo as coisas certas, para evitar conflitos familiares, conflitos lá na frente. Isso é muito importante, os líderes que estão à frente dos departamentos infantil e de jovens terem conhecimento da palavra de Deus, ter o chamado de verdade para ensinar e falar o que Deus orienta e o que Deus quer. Continuando. Agora os filhos. Vós, filhos, seis obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Lá em Provérbios 4 você também vai encontrar, quem quiser ir lá para conferir, fala um pouco sobre isso. Para que se vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, para nós vivermos bem, muitos anos na terra, nós temos que o quê? Honrar pai e mãe. Isso não quer dizer que a gente tem que compactuar ou concordar em tudo. Tem coisas que, muitas das vezes, os pais, às vezes a gente tem uma direção de Deus, e eles às vezes são anjos do Senhor para nos direcionar também, né, para nos conduzir a certas coisas. Mas tem hora que a gente temos que ter nossa intimidade com Deus, porque tem coisas que só o Senhor, Ele pode nos dar a direção realmente necessária que o Senhor almeja. Por exemplo, vai falar assim para mim ficar daqui para Marta, que é Tangará, e daqui para Natal, meu irmão. E é assim que eu tô tentando fazer. Mas eu já relatei em outro sonho, em outro vídeo, que eu sonhei, né? Deus sempre fala comigo, sonho que eu ia a São Paulo. Então, se eu vou, eu não sei se eu vou só. Ele ainda não deu a direção completa. Então, assim, se for a vontade de Deus, para mim só amém. Se for para mim com alguém no tempo certo, Deus vai também orientar. Também ele não falou se era para morada, se era para ir. Eu sempre tive desejo de morar lá, mas eu ando na direção de Deus. Então, crente que anda na direção de Deus, anda no tempo de Deus, vai na direção de Deus e andando nos seus caminhos, perguntando para ele como e quando e como. Porque quem manda se responsabiliza. Quem manda, manda providência. Quem manda, toca em pessoas para ajudar. Quem manda, faz o que quer. Então, o tempo é dele, não é meu, né? E se assim ele queira fazer. Às vezes a gente tem os entulhadores, né? Que às vezes tentam atrapalhar, tentam impedir os planos e projetos. Mas se ele falou, tá falado. Então, na hora certa, ele sabe o que é melhor para nós. Então, filhos, sejamos obedientes e honremos os nossos pais, amém? Agora, quero aqui dizer a vocês, aos pais, quais os conselhos que eu tenho para os pais, ou melhor, a palavra de Deus. Diz assim, vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, tá vendo, pais? Não é só a gente que tem que provocar, que provoca a ira a vocês, não. A Bíblia diz, ireis e não pequeis. Mas criai na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, olha aí, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, pais, seja o quê? Não provoquei iras a vossos filhos, mas como servos, né, obedecer ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Então, que você, pai, que você, mãe, seja obediente à palavra de Deus, que você peça, né, para o Senhor guiar os caminhos dos seus filhos, proteger, porque a mãe tem esse papel fundamental, né, assim, maior, vamos dizer. A mulher ela é mais sensível, então ela acredita que ora mais, ela ama mais, mas isso não quer dizer que os pais também não tenham que fazer isso. É a obrigação dos pais orar, interceder, não só os pais, mas os familiares, porque quem ama se preocupa, quem ama cuida, quem ama zela. E lá em Deuteronômio você também vai encontrar
um pouco falando sobre isso. Então, você quiser conferir